Você piscou, e o sonho virou cinzas. O que começou como esperança de um continente inteiro se transformou em lição. Não foi apenas uma derrota, foi um choque. Uma daquelas partidas que entram para a história não só pelo placar, mas pela forma como tudo aconteceu. E no centro dessa tempestade, um nome inesperado surgiu para dar sua opinião, e não poupou palavras. Guardiola, mestre das palavras elegantes, decidiu falar. E falou com a frieza de quem sabe o peso da vitória e o da derrota. Mas antes de chegar no que ele disse, a gente precisa voltar um pouco. Voltar para o início dessa história que prometia ser épica. Afinal, não era só um jogo. Era o encontro entre dois mundos, dois estilos, duas escolas. Era o embate de uma tradição continental contra uma máquina fria, precisa e impiedosa. Um duelo que muitos apostavam ser equilibrado, mas que se revelou, dentro de campo, como uma verdadeira aula. Sim, o placar final foi 4-2, mas reduzir essa partida a 6 gols é ignorar o que realmente aconteceu. Foi um atropelo tático, uma desmontagem emocional, uma aula de posicionamento, intensidade e execução. Foi o tipo de jogo que obriga até os torcedores mais apaixonados a olharem para o espelho e se perguntarem: estamos mesmo no mesmo nível? E é exatamente nesse ponto que entra Guardiola, porque ele viu, ele analisou e ele, que conhece cada canto desse futebol europeu de precisão cirúrgica, não escondeu o que pensa. Suas palavras rodaram o mundo como um soco de realidade e acenderam discussões do Brasil até a Europa. Mas antes de revelar o que ele disse, vamos entender como o castelo ruiu. Desde o apito inicial, ficou claro que o roteiro que o torcedor brasileiro sonhava estava prestes a ser reescrito. O time sul-americano entrou com energia, sim, com vontade, sim, com a camisa pesada e a fé de milhões. Mas do outro lado, havia uma engrenagem, um sistema que parecia não entender o conceito de pressão, que tocava, triangulava, acelerava e finalizava como se estivesse treinando. O primeiro golpe veio cedo, e foi como se o ar saísse do estádio. Um erro de posicionamento, uma transição veloz, um chute indefensável. 1-0. E o relógio ainda marcava os primeiros minutos. Não deu tempo de respirar, porque logo depois veio o segundo. E aí, o jogo deixou de ser disputa e passou a ser demonstração. O que se viu em campo foi uma diferença brutal de intensidade. Enquanto um time tentava reagir no grito, na base da raça, o outro apenas seguia seu plano com frieza matemática. Quando a bola saía, já havia reposição em segundos. Quando havia desarme, já se iniciava uma nova construção. E toda tentativa de contra-ataque era sufocada antes de chegar ao meio-campo. O terceiro gol foi um banho de água gelada, porque até ali ainda havia uma fagulha de esperança. Um gol poderia recolocar o time sul-americano no jogo, mas não. Veio o terceiro, e com ele, a sensação de que o pesadelo estava só começando. Foi nesse momento que as redes sociais explodiram. Comentários, memes, análises. E no meio desse caos digital, um vídeo começou a circular. Guardiola, em uma entrevista pós-jogo, sendo questionado sobre o que achou da partida. Seu semblante era calmo, mas suas palavras foram afiadas como navalha. O futebol é cruel com quem insiste em viver do passado. Essa foi a frase que deu início ao terremoto. A fala completa viria depois, mas esse trecho já era suficiente para incendiar a torcida. Como assim viver do passado? Perguntavam os apaixonados. Mas para quem entendeu o recado ficou claro. Guardiola não estava falando apenas de um time. Ele falava de um modelo, de uma mentalidade. Na sequência da entrevista, Guardiola foi ainda mais incisivo. Respeito enorme pelo futebol sul-americano, mas hoje vimos o que acontece quando se ignora a evolução do jogo. Não basta tradição, não basta paixão. O futebol moderno exige outras coisas. Exige planejamento, exige método, exige adaptação. Ele falou com a frieza de um professor corrigindo uma prova mal feita. E pior, ele não estava errado. A diferença entre os dois times ia muito além da técnica. Era uma diferença de mentalidade, de estrutura, de como se encara uma competição. Enquanto um lado entrou acreditando que a camisa sozinha resolveria, o outro mostrou por que o futebol de hoje é dominado por quem pensa o jogo em detalhes. E não foi só Guardiola. A imprensa internacional também veio com tudo. Manchetes chamavam de colapso estratégico, inocência tática, orgulho ferido. Uma das mais contundentes dizia: o continente que ensinou o mundo a amar o futebol agora se recusa a aprender com ele. Duríssimo. Mas será que injusto?
Na volta para o segundo tempo, veio um lampejo, um gol, uma reação, uma centelha que fez o torcedor acreditar, ainda que por poucos minutos. Mas logo depois, o quarto gol europeu chegou como um soco na boca do estômago. E mesmo com mais um gol nos minutos finais, o estrago já estava feito. O placar era cruel, mas justo. A atuação foi fraca. O adversário foi superior em cada aspecto do jogo: posse, finalização, movimentação, intensidade, disciplina. E é nesse cenário que as palavras de Guardiola ganham ainda mais peso, porque ele não falou como provocador, falou como analista, como alguém que já venceu tudo no futebol e sabe exatamente o que é preciso para se manter no topo. Se você não estuda o adversário vai estudar você, e aí você se torna previsível. E no futebol moderno, previsibilidade é sentença de morte. Essa fala, em especial, foi interpretada como um recado direto, não apenas a um time, mas a toda uma escola de pensamento que ainda insiste em jogar como se fosse 1981, como se a mística, sozinha, pudesse vencer o pragmatismo. O que mais doeu nos torcedores não foi a eliminação, foi a forma. Foi ver um time ser engolido taticamente como se não tivesse plano B. Foi a sensação de que o adversário sabia exatamente onde atacar e o fez com precisão cirúrgica. Nada foi ao acaso. Cada jogada parecia estudada, repetida, automatizada. Enquanto isso, do lado derrotado, o que se viu foi improviso, foi correria. Foi tentativa de resolver na base da individualidade. Um estilo que já deu certo no passado, mas que hoje se mostra ultrapassado contra sistemas bem montados, e Guardiola voltou a tocar nesse ponto. Você pode ter o melhor elenco, pode ter o maior estádio, pode ter milhões de torcedores, mas se não tiver uma ideia clara de jogo, você vai cair, e vai cair feio. A repercussão foi imediata. Especialistas, ex-jogadores, treinadores e até comentaristas de fora do futebol começaram a debater. Estava aberta uma ferida, e ela expôs algo que muitos já vinham apontando há anos: o abismo entre o futebol praticado no topo da Europa e o que se insiste em manter vivo, por teimosia ou nostalgia, em outras partes do mundo. O pós-jogo foi uma mistura de silêncio e revolta. Alguns tentaram justificar, outros pediram demissões, muitos cobraram reformulações. Mas a verdade é que, naquele momento, todo mundo sabia. Não era apenas uma derrota, era um aviso. Guardiola encerrou sua entrevista com uma frase que parecia mais uma aula do que um comentário. O futebol não espera ninguém. Ele segue, ele evolui, e quem não acompanha desaparece. Essa foi a sentença final. A constatação cruel de que, enquanto uns vivem da glória do passado, outros já estão treinando o futuro. E essa diferença cobra um preço altíssimo, o preço da frustração. O Flamengo não foi apenas eliminado, foi exposto. Mostrou suas fraquezas, suas limitações e, acima de tudo, sua resistência em mudar. E isso é o que mais preocupa, porque perder faz parte. Mas não aprender com a derrota é repetir o erro. As palavras de Guardiola podem ter soado duras, mas talvez fossem necessárias. Talvez fosse exatamente o tapa na cara que o futebol sul-americano precisava. Um alerta, um espelho incômodo, mas verdadeiro. E agora, a pergunta que fica é simples: vamos continuar insistindo em fórmulas ultrapassadas ou vamos aceitar que, para voltar ao topo, é preciso repensar tudo? O torcedor, que sonha em ver novamente um time do seu continente levantando troféus internacionais, merece essa resposta, porque paixão não falta, talento também não, mas falta método, falta humildade, falta coragem para mudar. E enquanto isso não acontecer, Guardiola continuará assistindo e comentando de longe, com a mesma calma de quem já entendeu o jogo e a mesma frieza de quem sabe que no futebol moderno vence quem pensa antes de correr. E você, concorda com o que Guardiola disse? Acha que o futebol brasileiro e sul-americano precisa urgentemente mudar sua forma de jogar e pensar o jogo? Ou ainda acredita que tradição e paixão são suficientes para vencer os gigantes europeus? Comenta aqui embaixo. A melhor análise vai ser fixada. Valeu e que Deus te abençoe.